noite, meus irmãos. A paz do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Chegamos aqui, amém? Não foi fácil. Não foi fácil para alguns chegarem aqui. Mas chegamos com a graça do Senhor. Iniciamos essa celebração que é dele, é para ele. Tudo dele, por ele e para ele. Nos aproximaremos hoje da mesa do Senhor. Celebraremos com alegria o sacrifício de Cristo, a ressurreição do nosso Deus, e por isso podemos dar graças a Ele e dizer que Ele é digno, somente Ele. Nenhum outro faria o que Ele fez quando nós ainda éramos inimigos dele. Ele nos amou, Ele se entregou. Com essa visão, nós vamos começar o culto dessa noite, e que essa visão não saia da nossa mente, que ao participarmos da ceia do Senhor, tenhamos sempre muito claro, Ele nos chama para a sua mesa, a mesa de comunhão, onde Ele vai tratar conosco e vai nos relembrar que Ele sofreu por nós, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e é isso que nos dá a certeza de vida, vitória com Cristo. Coloque-se em pé, queridos, e vamos declarar com essa canção: dê graças ao Senhor, diga que Ele é digno. Lembre-se dos cravos, lembre-se da cruz, mas lembre-se que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou.
mais merece nossas mãos erguidas, ninguém mais merece a nossa adoração, porque ninguém fez o que o Senhor fez por nós. Nós acreditamos toda a honra ao teu nome. Sabemos que tu estás recebendo porque o Senhor está vivo. Reina entre nós, reina neste lugar. E nós te amamos por isso, Senhor. Nessa noite, trate conosco. Que cada um que está dentro desse templo ouça audivelmente a sua voz, falando diretamente ao seu coração. Que esse relacionamento produza em nós vida, a vida de Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Muito bem-vindo você que é nosso visitante, está aqui nessa noite. Que o Senhor te faça pertencente dessa família, que você se sinta muito aconchegado aqui, porque essa é a casa do Senhor, a casa do seu Pai. Vamos ler juntos Gálatas 2:20, um texto super conhecido, mas nós vamos degustar essas palavras e entender essa verdade que o texto nos propõe. Vamos juntos? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Essa é a vida que vivemos, a vida de Cristo. Vamos contar essa história, vamos dizer do nome de Cristo, que é lindo, que é poderoso, que acaba com as trevas, que muda a nossa história, que recomeça conosco. Em nome poderoso de Jesus. Vamos então. Isso é essa palavra, o Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revela.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor está nesse lugar. Amém? Eu posso falar isso com muita clareza no meu coração, muita tranquilidade, muita paz no meu coração, que Deus nesse lugar está. E por que Deus está nesse lugar? Deus está nesse lugar, meu irmão, não é por conta dessa estrutura que nós criamos aqui, que vocês criaram. Deus não está aqui por conta do templo. Deus não está aqui por conta dos instrumentos, mas Deus está nesse lugar porque você está. E a minha vida é a sua vida que atrai o Senhor para esse lugar. E por isso, meu irmão, minha irmã, você que aqui está presente, glorifique o nome do Senhor, dê graças ao Senhor nessa noite, porque Ele aqui presente está. E Ele visita o seu coração nessa noite. E Ele quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida, Ele quer te dar algo novo. Porque Ele te ama, porque Ele tem um cuidado todo especial. E o que eu e você precisamos fazer é simplesmente adorar. O que nós precisamos fazer é simplesmente louvar o seu nome. É engrandecer o seu nome e reconhecer que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. A igreja existe para adorá-lo, para confessar isso a cada dia. Que Deus é poderoso, meu irmão. Que Deus tudo pode, que Ele pode nos transformar. Que Ele está acima de tudo e todas as coisas. A nossa vida é para a glória do seu nome. A nossa vida deve resplandecer isso, a glória do Senhor. Eu quero nessa noite te convidar, meu irmão, a abrir o teu coração para Deus, deixar Deus falar de maneira sobrenatural na sua vida. Porque Ele está nesse lugar. Eu quero mais uma vez orar com você. Quero mais uma vez orar com você, porque Deus está ministrando isso no meu coração. Eu quero pedir você que feche seus olhos. Nós vamos, sim, participar de um momento de adoração, de dízimos e ofertas, mas eu quero primeiro orar. Feche teus olhos e adore o Senhor com a tua oração, meu irmão. Do jeito que Deus está aí falando no seu coração, adore a Ele agora em oração. Se entregue ao Senhor, se derrame diante do Senhor nessa noite. Creia que Ele está nesse lugar. Creia que Ele ouve a tua voz. Creia que Ele é Deus para agir sobre essa causa que tanto te angustia. Creia que o Senhor é Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, nessa noite pela beleza da tua santidade. Pois o Senhor é Deus, soberano sobre as nossas vidas. E a tua igreja está aqui diante do Senhor, que se derrama na tua presença. Porque o Senhor já está ministrando aos nossos corações. Porque o Senhor já está trazendo à nossa memória o quão grande o Senhor é, o quão poderoso o Senhor é. Fala o coração da tua igreja nessa noite. Trabalha nos corações. Restaura, Senhor Deus, a fé. Restaura a confiança em Ti. Toma a tua igreja em tuas mãos. Fica à vontade no nosso meio, Senhor. Porque nós te damos liberdade nessa noite para o Senhor trabalhar em nossa vida. O Senhor, Pai querido, tem liberdade no meio dessa igreja, porque essa igreja é conduzida por Ti, Pai. Age, Pai. Age nesse coração que está angustiado, que está entristecido. Toma essa vida em tuas mãos, derrama no teu bálsamo, Senhor Deus, sobre essa vida, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que seja uma noite de restauração para a glória do teu santo nome. Que seja uma noite especial, porque o Senhor mais uma vez se faz presente no meio do teu povo. E nós nessa noite queremos declarar ao Senhor, Pai, que queremos prestar um culto a Ti. Um culto, Pai querido, não como o da quarta-feira passada, não como o hoje de manhã, mas queremos prestar um culto ao Senhor como nunca fizemos. Queremos, Pai querido, dar o nosso melhor para o Senhor nessa noite. Queremos, Pai querido, te exaltar nessa noite. Queremos nessa noite dizer que o Senhor é Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome.
Fique à vontade no nosso meio, pois o Senhor é Deus soberano sobre esse dia. A tua igreja te adora, a tua igreja te bendiga esta noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós choramos, Pai, confiante que vivo o Senhor está. Vivo o Senhor está. Em nome de Jesus choramos. Amém e amém. Meu irmão, quero convidar você que continue nesse espírito de adoração. Continue com o teu coração voltado para o Senhor, porque esse momento agora é um momento de adoração, é um momento de glorificar o nome do Senhor. Mas como, pastor? Através do teu dízimo, através da tua oferta. Você é convidado a fazer isso com muita alegria, com muita paz no seu coração. Se você hoje está aqui, é visitante, me visita, quero dizer para você ficar em paz, tranquilo, porque isso é uma prática da igreja. Nós temos essa compreensão a partir das Escrituras, então fique à vontade, porque essa é uma prática da igreja. Então você, meu irmão, que é membro dessa igreja, faça isso com muita alegria, com muita tranquilidade. Oferte ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Os reinos se adoram, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno,
aleluia, glória ao Senhor. Nós te adoramos nessa noite, Pai, na beleza da tua santidade. Por isso, Pai, a tua igreja é fiel, declara a sua fidelidade, Pai querido, ao Senhor, quando traz aqui os seus dízimos e as suas ofertas. Porque nós, Pai querido, confiamos no teu sustento, na tua provisão. Confiamos no Deus da provisão. Confiamos, Pai querido, que o Senhor cuida de nós. Confiamos na tua palavra, Senhor, quando ela diz que nunca viu um justo e nem a sua descendência mendigar um pão. Então aqui nós testemunhamos do Senhor, Pai querido, que o Senhor tem sido o sustento fiel das nossas vidas. A nossa casa não falta, porque é o Senhor que é o provedor, o Senhor que nos sustenta. Esta casa aqui, Pai querido, ela é próspera, porque é o Senhor que é o provedor dela, Pai. É o Senhor que continua sustentando, Pai querido, esta agência do teu reino. Então, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para te render graças. Graças por esse privilégio de ofertar e dizimar na tua casa. Pai querido, que esses valores prosperem, Pai querido, e cumpram o propósito para o qual eles foram aqui depositados. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Abençoa aqueles que também não puderam, Pai querido, seja com eles. Continue a sustentar em nome de Jesus. Em nome de Jesus fazemos essa oração. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Boa noite a todos. Eu estava vindo para cá e eu falei assim, gente, pegar meu caderninho. Aí eu lembrei que antes de vir para cá, para a igreja, eu estava catando as coisas para vir e eu estou com uma adolescente lá em casa. Minha sobrinha tem 17 anos. Aí ela ficou me olhando assim, para que isso tudo? Eu falei, não, preciso do meu caderno. Eu tia, é só levar o celular. E eu falei, é verdade, para você, né? Para a sua geração, é só levar o celular. Porque para a minha geração, eu preciso de caderno, caneta, papel do meu lado. Porque as coisas mudam, evoluem, as crianças crescem e elas estão acostumando com um mundo completamente diferente da nossa geração. A gente vê nos estudos das gerações que a minha geração é a geração X, né? XYZ. Eu estou na X, né? 1978, ou seja, eu nasci, não tinha internet, eu muito mal via televisão a cores, né? Geladeira numa coisa nova nas nossas casas, porque a realidade é que um da vizinhança tinha geladeira, todo mundo guardava lá. E a evolução veio surgindo. Você fala isso para as crianças de hoje em dia, elas não conseguem imaginar. Se elas não conseguem imaginar, elas pensam com a cabeça completamente diferente da nossa. Então, hoje, no Ministério com Crianças, a gente tem que fazer algumas perguntas para a nossa igreja. O que a igreja quer para as nossas crianças? E quando eu falo para as nossas crianças, eu não estou falando para as crianças só que estão aqui dentro do templo. Para as nossas crianças em Santíssimo. Porque elas são responsabilidade da nossa igreja. E a gente precisa ser movido pelo agir de Deus a favor dessa geração. Essa geração precisa conhecer a palavra de Deus. Há uma pesquisa da Juventude Global de que de cada 3 adolescentes que existem dentro das igrejas, apenas um já leu a Bíblia. E eu falei, mas fora da igreja? Não, dentro da igreja. De cada 3 adolescentes dentro das igrejas, apenas um leu a Bíblia. O que a Bíblia diz? Que a gente vai conhecer a palavra de Deus pelo ouvir, pelo saber. Porque por mais estudos que a gente faça, quem convence e quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A gente pode estudar, a gente pode dizer que a gente sabe muito, mas só quem faz a obra do milagre da conversão e da salvação é o Espírito Santo de Deus. E a gente precisa levar essas crianças conhecer o mover de Deus por nós. E aí a gente precisa responder mais 2 outras perguntas, né? 3 outras perguntas. O que Deus deseja que a gente faça? O que as crianças desse tempo precisam?
e como as crianças dessa geração enxergam o mundo. Eu ia colocar, eu não coloquei porque eu falei assim, não faz essa maldade não, a foto do domingo passado das crianças na igreja, que é um contraste. A felicidade delas estarem lá e o lugar onde elas estão. É completamente distoante, né? Uma coisa não combina com a outra. Então, o que a gente precisa entender? O que as crianças querem? O que as crianças precisam para que a gente possa chegar até elas? Porque as crianças são completamente bombardeadas hoje em dia. Você já ouviu falar em youtubers? Seu filho já falou, seu sobrinho já falou no youtuber para você. Umas meninas que ficam gritando no youtuber, eu tenho certeza que as mães vão saber do que eu estou falando de jogos. Eles têm acesso a isso o tempo todo, mas eles precisam de Deus. Eles são bombardeados o tempo inteiro em relação à sexualidade. Nesse mesmo estudo que a gente fala sobre a juventude global, a gente vai ver que em cada 8 adolescentes, de 10, em cada 8 adolescentes, ainda não definiram a sua sexualidade. Porque eles são completamente bombardeados com isso. E onde eles vão poder encontrar apoio em relação a isso? A gente precisa ajudar. A gente precisa ser instrumento, ser movido em relação aos jovens e adolescentes, mas isso começa onde? Na infância. A gente está aí como um individualista, a gente tem os influencers, que são super famosos, a gente tem a ansiedade, que leva ao suicídio infantil, os celulares, a gente precisa dar apoio à família. Tudo isso, a igreja precisa ser canal e instrumento para a vida dessas crianças. A igreja tem dado passos em relação a isso, mas a gente precisa caminhar para que o mover de Deus nos instrua e nos oriente para levar a gente no lugar onde Ele quer que nós estejamos. Deus vai nos levar a isso. Deus vai nos fazer canal de bênção para essa geração. Nesse mesmo estudo, os mais pessimistas dizem que as igrejas, se continuarem nesse passo, vão acabar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus é o que opera o querer e o efetuar. E que o milagre dele sempre vai acontecer. Só que a gente precisa ser canal de bênção na vida dessas crianças. Então, hoje, eu vou fazer um convite para vocês. Cada um vai ter em mente uma criança, de família crente ou não, mas uma criança. E você vai pensar nessa criança e orar por ela. Nós vamos fazer isso agora, mas eu vou pedir para que vocês também façam isso durante a semana. As crianças precisam ser cobertas por oração. Elas precisam da nossa orientação. Tem tudo isso aí na vida delas. Como eu falei no começo, a nossa geração não entende a linguagem delas, por mais que a gente tente. A gente não entende. Mas a gente precisa entender que Deus vai conseguir nos levar até elas. Então vamos orar? Pensa numa criança, coloca ela no seu coração, coloca ela na sua cabeça e ore por ela durante essa semana. Ore por ela agora, peça que o Espírito Santo de Deus interaja com ela para que ela entenda que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Senhor, porque essa igreja se coloca, Senhor, como instrumento de bênção na vida das crianças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abre os nossos olhos, os nossos corações. O Senhor nos dá inteligência, conhecimento, sabedoria, para que a gente possa agir em favor dessa geração. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem iluminado as nossas vidas e nos dado, Senhor, a oportunidade de ler a Bíblia, de te conhecer, de chegar mais perto de Ti. Então, Senhor, abra os nossos caminhos, os nossos olhos, para que a gente entenda, Senhor, o que a gente realmente precisa fazer. Como realmente precisamos agir. Coloca, Senhor, respostas para que a gente possa, Senhor, ser cada dia canal de bênção. Deus, um momento muito especial, um pedido muito especial, por cada criança que cada um está pensando aqui agora. Deus,
toque em seu coração agora, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, protegendo, levando a tua unção, a sua bênção, para que essas crianças sejam alcançadas por ti, para que a tua semente, a semente da sua palavra, cresça e germine nesses corações, para que eles sejam, Senhor, salvos, lavados e remidos para teu louvor e a tua glória. Nos conduza, Senhor, para que a gente possa fazer a tua vontade. Nos abençoe agora, nesse momento de culto infantil, que as crianças aprendam mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, as crianças vão sair comigo agora. Eu quero convidar o pastor Hamilton a vir aqui na frente. Como a igreja já sabe, nós estamos em processo de sucessão ministerial. E o pastor Hamilton está conosco desde o domingo passado, né? Nós temos ouvido. Hoje ele estará se despedindo de nós, né? E nós estamos felizes por tê-lo ouvido. E como ele falou no domingo passado, o compromisso maior dele é com Deus. Embora ele saiba que está sendo avaliado pela igreja, nós também sabemos disso, mas nós também, como ele, temos um compromisso maior com Deus. E temos a certeza que o pastor para essa igreja já está escolhido por Deus, né? E como ele também sabe disso. Nós queremos agradecer ao pastor Hamilton, né, por esse tempinho que passou conosco. Amém. Que Deus o abençoe e que nós nos vejamos em breve, né? Se o Senhor não for o escolhido de Deus para nós, mas que em outras oportunidades nós venhamos nos ver e ouvi-lo, né? Nós vamos agora orar pelo pastor e eu peço à igreja que continue em oração. Pastor Hamilton estará se despedindo de nós, assim, né? Entre aspas, hoje, mas nós vamos continuar em oração por ele, pelos outros, e louvar a Deus por aquele que ele vai mandar para nós, não é verdade? Então, vou pedir à igreja que se coloque de pé nesse momento e nós vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos, Senhor Deus, porque mais uma vez estamos aqui para louvar e adorar o teu santo nome. Nós queremos, Senhor Deus, neste momento, te agradecer pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir o pastor Hamilton nessas 2 semanas, te agradecer pela vida dele, da sua esposa. Nós queremos, Pai querido, neste momento, colocar o pastor Hamilton em tuas mãos, e que ele possa, Senhor Deus, falar não dele mesmo, mas sim de ti. E que nós, como igreja, possamos estar com os nossos ouvidos atentos, nosso coração aberto, para receber de ti aquilo que o Senhor colocou no coração dele para o nosso coração. Muito obrigada, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, pelos visitantes que aqui estão, que eles possam, Senhor Deus, se ainda não tem Jesus, que eles possam entender a mensagem de salvação e que hoje possa ser um dia de salvação na vida deles, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Bom, irmãos, eu peço você que esteja em oração. Comecei a sentir algumas dores ali, de repente. Que Deus nos ajude a chegar até o final dessa mensagem, em nome de Jesus. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler Gênesis 6, versículos 7 e 9. Depois a gente vai pular para Gênesis capítulo 7, do versículo 1 ao 16. Gênesis, primeiro, nós vamos ler capítulo 6, do versículo 7 ao 9. E depois nós vamos pular lá para o capítulo 7, do versículo 1 ao 16.
Todos acharam? Amém? O texto começa dizendo assim, no capítulo 6, a partir do versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos pular agora para o capítulo 7. Versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé, na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. Senhor, essa é a tua palavra. Nos ajuda nessa ministração. Me ajuda, Pai querido, a chegar ao final dessa palavra. Eu coloco a minha vida em teu altar. Que seja o Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, a falar ao coração da tua igreja. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, ao ler esse texto, nós temos a percepção que no período em que Deus levantou Noé, a situação daquele mundo do mundo naquele tempo era gravíssima. Só um minutinho, meus irmãos. A situação do mundo naquele tempo era grave, porque as pessoas tinham se corrompido. A corrupção
do ser humano naquela época era de maneira tal, a gravidade era tão grande, a corrupção da mente do ser humano era de tal maneira que Deus olha para o mundo e determina que vai exterminar toda a criação. Como nós conseguimos entender que isso é grave? Por que a corrupção dos homens naquele tempo era grave? Porque nós temos a compreensão que quando Deus criou o homem, Ele disse que era bom. Era bom. Mas Ele olha para o fruto da sua criação e se decepciona com os homens. Mas interessante, que Deus, quando olha para a criação, vê aquela terra corrompida, Ele consegue identificar em meio àquela multidão de pessoas corrompidas, pessoas cometendo crimes graves, um comportamento totalmente desajustado, e Deus vê em meio àquele povo uma pessoa que se destaca, uma pessoa que não consegue se envolver com todo aquele pecado que era praticado no meio da humanidade. Deus encontra ali Noé, um homem reto, justo, com coração íntegro, um homem que certamente trazia alegria para Deus. E Deus ali, Ele vê em Noé a esperança para a continuidade da sua obra, para que aquilo que Ele projetou para a humanidade pudesse dar continuidade. Quando a gente traz o nosso olhar para os dias de hoje, vamos perceber que a humanidade, ela também está corrompida. Vamos perceber que os dias são maus, a mente do homem, ela se desviou de tal forma da presença de Deus, mas os tempos são outros. Os tempos são outros porque Deus, Ele enviou Jesus. Deus, Ele enviou Jesus como solução para a humanidade. E nós acreditamos que nesse tempo existem homens e mulheres de Deus que fazem a diferença nesse tempo. Homens e mulheres de Deus que alegram o coração do Senhor. Homens e mulheres de Deus que são levantados, são sustentados para que a sua palavra continue sendo anunciada, para que muitos sejam alcançados. Mas esses homens e mulheres de Deus vivem dias difíceis. E precisamos ser perseverantes. Precisamos acreditar que o Senhor é conosco, precisamos acreditar que Deus é o nosso sustentador. Precisamos acreditar na mão do Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos acreditar que Deus é bom sobre nós. E nós podemos tirar aqui 3 exemplos dessa postura de Noé para nos ajudar a seguir perseverante nesses dias maus. Primeira lição que eu quero tirar desse texto que nós acabamos de ler, ela nos diz o seguinte: obediência deve ser princípio de perseverança em meio ao caos. Versículo 4 e 5 do capítulo 7 diz assim. Do capítulo 4 e 5 diz o seguinte: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Diante
de uma situação muito difícil, diante de um caos que estava a humanidade, Deus chama Noé e dá a ele um propósito. Deus chama Noé e lhe orienta para a construção de uma arca. Deus chama Noé e dá uma incumbência para ele, que para aquele momento, para aquele tempo, seria algo que parecia ser uma loucura. O Senhor orienta Noé que haveria um dilúvio, que ele ia exterminar a humanidade através do dilúvio. E como Noé acreditar nisso, como Noé ser obediente a isso, se nunca tinha chovido naquele momento. Mas Noé é obediente à voz do Senhor. Noé acredita naquilo que ele ouve da parte de Deus. Ele resolve se posicionar. Ele resolve levar em consideração a sua conduta que ele vinha desenvolvendo em meio àquele mundo, àquele tempo de caos. Ele resolve ser obediente. E para nós, nos dias de hoje, a dificuldade que eu e você atravessamos, a vida de Noé é uma lição para mim e para você. Nós somos obedientes, sim, ao Senhor, nós confiamos em Deus, nós cantamos aqui que maravilhoso é esse nosso Deus, nós confiamos no Senhor Jesus, a Ele sempre damos honra, glória e louvor para todo sempre. Mas nós precisamos ser perseverantes. Precisamos ser perseverantes porque os dias são difíceis, são maus. Os dias não só são maus, mas todos nós, eu e você, passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por momentos muito sacrificantes. Mas o que o Senhor requer de mim e de você é perseverança, é obediência, por mais que o tempo nos diga o contrário, por mais que as oportunidades digam que não é dessa forma. Precisamos ser obedientes e perseverantes. Obedientes e confiantes naquilo para o qual fomos chamados. Sermos um povo que faz a diferença nesse mundo de caos. Para Noé isso não era simples. Não era simples, porque Deus deu uma incumbência a ele que seria algo absurdo para aquele tempo. E ele pode, deve servir de exemplo para nós. Eu quero seguir aqui com o segundo exemplo que podemos tirar desse comportamento, dessa postura de Noé. O segundo é, a nossa perseverança é a obediência, que pode ser a esperança que a nossa família precisa. Versículo 7 diz assim: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, e ele com seus filhos, sua mulher e as suas mulheres de seus filhos. Talvez você olhe para esse texto e não veja nada demais aqui, mas eu queria chamar a tua atenção para o que esse texto está dizendo, mas para isso a gente precisa voltar aqui no capítulo 6. O capítulo 6, que nós lemos aqui, ele diz o seguinte: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aí o versículo 1 aqui do capítulo 7 diz assim: disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E eu queria te fazer uma pergunta em relação
a esse versículo 7, que nós acabamos de ler. Quem Deus viu que era justo? Noé, certo? Deus não viu como justo a sua família. Eu olho para esse texto e tenho a percepção que a mulher, os filhos, os genros de Noé, todos eles estavam corrompidos por aquele mundo. Porque Deus diz que Noé foi visto como um homem justo. Noé, não a sua esposa e seus filhos e os demais outros. Isso me chama a atenção, meu irmão, minha irmã, isso deve servir de exemplo para mim, para você, que vive uma batalha dentro de casa, que vive lutas dentro de casa. Se você foi chamado no teu lar para ser um referencial do Senhor, num ambiente em que tudo é muito difícil, continue perseverante, acreditando no Senhor. Porque o teu lar, ele tem sido contemplado pelo Senhor a partir da sua vida, a partir da sua postura de ser um homem e uma mulher de Deus. O texto, ele não nos dá essa garantia, mas ele também não nos dá a garantia de que a família de Noé era uma família correta e justa. Mas a família de Noé foi abençoada pela sua conduta. A família de Noé foi alcançada pela sua conduta. A família de Noé entra na arca que foi construída por ele. A família de Noé foi abençoada por conta da postura obediente e perseverante de um homem que foi visto como luz em meio ao mundo de trevas. Você, meu irmão, talvez tenha enfrentado uma batalha ao longo de muitos anos. Muitos anos. Mas o Senhor tem honrado a tua fé. Ele tem visto a tua oração, Ele tem visto o teu clamor. Ele tem visto a sua fidelidade. Ele tem visto o teu choro. Ele tem visto o teu clamor. Ele tem visto a tua oração. Ele conhece o teu levantar e o teu deitar. E no tempo certo, no momento certo, Ele vai honrar a tua fé. Mas é importante que você creia no propósito para o qual Deus te chamou. É importante que você fique firme dentro dos princípios para o qual Deus te chamou. Não ceda, meu irmão, minha irmã, aos princípios para o qual Deus te chamou. Não se deixe corromper, não se deixe levar pelas circunstâncias. Por mais que o teu coração esteja entristecido, por mais que você tenha visto determinadas situações na tua casa, no ambiente em que você está, por mais que você tenha parado e olhado para as circunstâncias, será que eu estou certa? Será que eu estou certo nessa minha postura? Será que eu devo continuar nesse caminho? Será que eu devo continuar me posicionando dessa forma? Porque, sabe, a situação é tão difícil. Sabe, eu não consigo ver resposta. Será que eu estou certo mesmo? Será que diante de tanto tempo fazendo o que estou fazendo, me portando dessa forma, será que eu realmente estou certo? Continue firme, meu irmão, não abra mão da sua postura. Porque no tempo certo, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te dar a vitória, meu irmão, minha irmã, e eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas não desista. Siga perseverante. A terceira e último conselho que eu quero deixar para você
Um último exemplo que eu quero tirar desse texto, que Noé deixa para nós, de exemplo para nós. Faça a sua parte e deixe a parte difícil para Deus. Deixe o pior para Deus. Talvez você possa aí se espantar. Deixar o pior para Deus? Sim. Dá uma olhada comigo. Volta aí para a sua Bíblia. Capítulo 7, versículo 16. Olha o que o texto está falando. Era um macho e fêmea. E os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Deus dá uma tarefa, como eu falei, muito difícil para Noé. Em todo o tempo que Noé estava ali na construção dessa arca, Noé via todo aquele povo corrompido. Noé já tinha acreditado no decreto de Deus para a humanidade. Noé sabia o destino da humanidade. Noé sabia muito bem o que ia acontecer com todos que ali estavam. E me chama a atenção como Deus trata Noé nesse momento. Noé é orientado a construir a arca. Noé recebe instruções de como construir essa arca. Noé constrói essa arca. Noé é orientado a colocar os animais dentro dessa arca. Noé é orientado a levar a sua família para dentro da arca. Mas o fechar a porta da arca não foi dado essa responsabilidade a Noé. Por que será que Deus não permitiu Noé isso? Não colocou essa atribuição a Noé? Por que será? O texto não mostra isso em momento nenhum. A palavra não mostra isso em momento nenhum. Mas eu fico sempre refletindo nesse texto. Como seria para Noé fechar a porta daquela arca e ver milhares de pessoas morrendo? Porque ele precisava continuar perseverante sobre aquilo que Deus orientou. Como é que Noé ia lidar com a situação de ele fechar a porta da arca e acabar com todas as possibilidades daquelas pessoas que estavam vendo aquele dilúvio começando? Algo que ninguém ali esperava, ninguém imaginava, nunca tinha visto nada parecido. E certamente havia um desespero no meio daquelas pessoas. Como seria para Noé fechar a porta da esperança para aquelas pessoas? Deus tira isso de Noé, essa responsabilidade de Noé. E é Deus que fecha a porta. É o Senhor que toma para si a responsabilidade do decreto que Ele deu sobre o povo. Um povo rebelde, desobediente, que vivia fora dos seus princípios. E o Senhor fechou a porta após ele. Meu irmão, minha irmã, a palavra que eu deixo para você nessa noite: confia na responsabilidade que Deus te deu. Confia naquilo que Deus te mandou fazer. Faça a sua parte. Nunca abra mão dos princípios que Deus colocou sobre a sua vida. Nunca deixe de orientar os seus filhos, de dizer que o certo é o certo e que o errado é o errado. As consequências de viver uma vida segundo a proposta do Senhor, ela existe. As consequências de viver uma vida fora da vontade de Deus também existem. Mas somos nós que fazemos as escolhas. É eu e você que fazemos as nossas escolhas. Você fez a sua escolha.
O seu filho vai fazer a escolha dele, o seu marido vai fazer a sua escolha, a sua esposa vai fazer a sua escolha. Todos nós temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas. E nós colheremos os frutos das nossas escolhas. E nós que sabemos que optar pelo Senhor, ser obediente ao Senhor, é o melhor que podemos fazer. É o melhor que podemos optar para as nossas vidas. Se as escolhas que os nossos filhos, as nossas esposas, os maridos, os nossos amigos, elas estão fora do propósito de Deus, Deus sabe a forma com que Ele vai tratar cada um desses. Deus sabe a forma. Deus sabe a forma pela qual Ele te resgatou. Deus sabe essa forma. Deus sabe que a forma, o jeito que Ele te alcançou foi a melhor. E Ele sabe o tempo certo para que os nossos que ainda não se chegaram, eles possam ouvir a voz do Senhor. O que eu e você precisamos fazer nesses dias é ser obediente como Noé foi. É ser perseverante como Noé foi. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a minha fé, a tua fé, porque Ele é Deus. Ele é Deus sobre tudo e todas as coisas. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Quero pedir você que feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Senhor, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti. Damos graças ao Teu nome, Pai. E pedimos o Teu auxílio, o Teu socorro bem presente, Pai querido, nos momentos difíceis da nossa vida. Nós sabemos, Pai, como é difícil, dói para nós ver os nossos fora da Tua presença, andando em caminhos tortuosos, mas nós confiamos, Senhor, naquilo que Tu tem preparado para os nossos, mas que a gente não abra mão dos Teus princípios, que a gente continue fiel aos Teus princípios. Nós confiamos no Senhor, Pai, e nós fazemos essa oração, certo, que o Teu tempo não é o nosso tempo, o Teu tempo é o tempo perfeito, e no Teu tempo as coisas acontecerão. Nós fazemos essa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu peço 5 minutinhos dos irmãos, para ver se essa dor passa, está me incomodando bastante, para que a gente possa dar continuidade no nosso momento de culto. Peço só 5 minutos dos irmãos. E peço suas orações também, em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. O pastor foi valente, sentindo dores, e ministrou a palavra sobre nós. Vamos orar. Eu peço aos diáconos que fiquem se preparando. Nós não sabemos se vamos conduzir a ceia ou não. Os irmãos depois me deem essa direção. Se você puder agora, você ajoelhe-se no seu lugar. Nós vamos, na direção do nosso querido pastor candidato, orar pela sua vida, pela sua saúde. A gente não sabe o mal que está assolando o seu ser nesse momento. A gente sabe que a gente crê num Deus que cura. A gente crê num Deus que restaura e que restabelece. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a saúde do pastor Hamilton no seu altar. O Senhor conhece exatamente o que está acontecendo com ele agora. Nós honramos o Teu nome porque ele foi bravamente boca do Senhor nessa noite. Conseguiu passar a sua mensagem. Nós aprendemos do Senhor e percebemos todo o desafio que foi para ele. Agora, Senhor, que o Senhor já direcione, que esse remédio que ele tomou, que faça o efeito necessário, direcione um atendimento se for necessário, mas o Senhor também pode, neste momento, apaziguar essa dor, curar o seu servo, para que ele possa dar continuidade conosco, se for essa a sua vontade. Ele ministrar a ceia conosco, não vai, ou não ministrar, não vai interferir em todo o processo que estamos vivendo. É importante que ele esteja bem, por isso pedimos a sua mão soberana sobre ele. Libera, Senhor,
o que ele está precisando agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. Vamos cantar Descansarei. Está aí a foto que o pastor havia solicitado no início da mensagem, a família dele, que ele queria apresentar para nós. A gente sabe que foi difícil para ele. Essa é a família do pastor, suas filhas e seus netinhos. Depois, se ele tiver condições, ele retorna. Vamos cantar Descansarei, que é uma canção linda. E aí a gente vai percebendo o direcionamento do Senhor para o final ou não deste culto. Nós não vamos ter a ministração da ceia, o pastor está sendo conduzido a um atendimento médico, está com muita dor e a gente ainda não sabe o que é. Leve o nome do pastor Hamilton com você, vamos buscar informações, colocar no grupo da igreja, dar informações aos irmãos e o Senhor sabe de todas as coisas e há de conduzir o melhor lugar para ele ir. Vamos orar para que ele ache um atendimento bom, seja bem entendido e resolva essa questão. A questão é exatamente essa, irmãos. É importante a gente perceber o pastor que está sendo avaliado por nós em todos os momentos. Esse seria um momento importante. Mas nós já vimos quem é o pastor Hamilton. Nós já entendemos quem é. Quarta-feira, o pastor Isaías estará conosco. No próximo domingo, já teremos o segundo candidato conosco aqui, que passará 2 domingos
conosco, como foi com o pastor Hamilton. Eu quero deixar alguns recados com a igreja, antes de nós encerrarmos esse culto, que foi lindo. O Senhor, eu tenho certeza que recebeu no altar dele. A nossa igreja está em movimentação. Você vai começar, a partir de hoje, ouvir algumas chamadas, que uma dessas, com certeza, vai ser direto para você, para trabalhar no voluntariado da nossa igreja. Nós estamos chamando pessoas para trabalhar na transmissão, na projeção, fotografia, toda essa parte de multimídia da igreja e também no ministério infantil. E esse já é um direcionamento imediato. Você viu a Ana Cristina aqui conduzindo, e na sexta-feira, às 19h30, haverá no templo uma reunião presencial com as líderes do Ministério Infantil, com as pessoas envolvidas no Ministério Infantil, e está aberto para você que quer trabalhar nessa área. Nós vamos divulgar também até na sexta-feira, para que você não se esqueça. Quer trabalhar com as crianças de alguma forma, quer ver se esse é seu dom, se esse é o talento que o Senhor colocou nas suas mãos, venha a essa reunião, participe, engane-se em alguma obra na nossa igreja, em alguma área. Você vai ser a cada domingo chamado para algo. Eu tenho certeza, vou repetir, que em algum lugar você vai se encaixar no serviço do Senhor aqui. Então, se é no Ministério Infantil, sexta-feira, às 19h30, reunião do Ministério aqui no nosso templo. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção dele sobre o nosso pastor Hamilton, pedindo a bênção dele sobre nós, uma semana abençoada, e vamos terminar com a nossa última canção. Vamos descansar no Senhor. O Senhor já está provendo atendimento para o pastor Hamilton, eu creio nisso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse culto, onde nós realmente sentimos a sua presença aqui. Nós ouvimos a sua voz de forma clara. Que esse direcionamento que o Senhor nos deu sirva para a nossa vida, de forma que a gente possa, a partir de agora, ao voltarmos para a nossa realidade, entendermos e colocarmos em prática o que o Senhor falou conosco aqui. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, o atendimento apropriado para o pastor Hamilton, em nome de Jesus, dando tranquilidade à sua esposa Regina, e que, ó Deus, eles encontrem os anjos do Senhor abrindo os caminhos para que ele possa ter a sua saúde restabelecida. Em nome de Jesus, amém, amém. Pastor Marcos está com a gente hoje aqui. Venha ministrar a bênção sobre nós, pastor. Pastor Marcos, membro da PIB de Campo Grande, ministrará a bênção e nós vamos para a nossa última canção. Graça e paz, meus irmãos. Agradecemos a Deus por tudo que ouvimos aqui nesta noite, né? Pelo culto que aconteceu aqui, aqueles que entregaram o seu culto a Deus aqui nesse altar, nessa noite. Nós somos gratos pela vida do pastor Hamilton, né? E estamos em oração também pela vida dele. Você vai sair daqui hoje e vai continuar a orar pelo pastor Hamilton. Amém? Então, com tudo isso, nós agradecemos a Deus, e que a graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com essa igreja e com todo o seu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos para a última canção.